a realidade das flutuações no curto prazo. Essas hipóteses da teoria macroeconômica clássica aplicam-se ao mundo em que vivemos? A resposta a essa questão é de importância central para o entendimento de como a economia funciona. Então veja, a maioria dos economistas acredita que a teoria clássica descreve o mundo no longo prazo, mas não no curto prazo. Considere novamente o impacto da moeda sobre a economia. Muitos economistas acreditam que, além de um período de diversos anos, as variações na oferta de moeda afetam os preços e as outras variáveis nominais, mas não o PIB real, o desemprego ou outras variáveis reais, como afirma a teoria neoclássica. Então, essa é a reflexão da teoria neoclássica. Mas quando estudamos as mudanças da economia de um ano para o outro, estudamos as mudanças da economia de ano para ano, a hipótese da neutralidade monetária não é mais apropriada. Por quê? Porque no curto prazo, as variáveis reais e nominais elas estão fortemente ligadas e as variações na oferta de moeda podem afastar temporariamente o PIB real de sua tendência de longo prazo. Então, já o entendimento aqui é de que, portanto, estes pressupostos da economia clássica para a teoria macroeconômica, elas descrevem adequadamente até o longo prazo de uma economia, mas na visão e na compreensão das flutuações de curto prazo, ela pode encontrar problemas. Então veja, no curto prazo, as variáveis reais e nominais, elas estão fortemente ligadas. E as variações na oferta de moeda, elas podem afastar o PIB real de sua tendência de longo prazo. Então, essa é uma coisa importante. Mesmo economistas clássicos como David Hume perceberam que a teoria da economia clássica ela não se sustentava no curto prazo. Com esse ponto de vista, na Inglaterra do século XVIII, Hume observou que quando a oferta de moeda se expandia, após a descoberta de ouro, no caso lá do século XVIII, era preciso algum tempo até que os preços aumentassem. Enquanto isso, a economia se beneficiava com maior número de empregos e produção. Então veja, a oferta de moeda se expande com a descoberta do ouro, os preços não aumentam necessariamente. Enquanto isso, a economia aumenta o número de empregos e aumenta o número de produção. Para entendermos como a economia funciona no curto prazo, precisamos de um modelo novo que pode ser elaborado com as muitas ferramentas desenvolvidas nos capítulos anteriores. No entanto, é preciso abandonar a dicotomia clássica e a neutralidade da moeda. Então, o Mankiw aqui, ele coloca um limite na capacidade da teoria neoclássica de interpretar essas flutuações macroeconômicas de curto prazo, ou seja, toda a dicotomia clássica que você vem trazendo ao longo lá dos vários capítulos que foram citados anteriormente, e a questão da neutralidade de moeda. Para compreender melhor as flutuações econômicas de curto prazo, a gente precisa fazer um ajuste no uso desse ferramental teórico. Então, não podemos mais separar nossas análises de variáveis reais, como produção e emprego, de análise de variáveis nominais, como caso de moeda e níveis de preço. Então, nosso novo modelo se concentra na interação das variáveis reais e nominais, ou seja, a compreensão, portanto, da flutuação de curto prazo é entender como funcionam as variáveis reais e nominais ao mesmo tempo e como elas afetam ou como elas produzem flutuações na economia, ok? Pois bem, variáveis reais e nominais e como elas geram flutuações de curto prazo na economia. Pois bem, então vamos ver como é esse novo modelo.